Olá, eu sou Ana Amélia Azevedo e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. E esta semana preparamos uma edição especial. Você vai conferir os detalhes do julgamento de uma questão polêmica, a contratação de trabalhadores para a função de provador de cigarro. Seria lícita essa atividade? É o que você confere no TV TST de hoje, que está só começando. Trabalhar como degustador ou provador, será que vale a pena colocar a saúde em risco? As empresas de cigarro, por exemplo, costumam contratar provadores. São profissionais obrigados por contrato a experimentarem os cigarros da empregadora e da concorrente para aprimorar o produto. A questão é polêmica. Veja na reportagem de Rafael Porfírio. Um prazer para os olhos, nariz e tato. Assim é o charuto para Felipe, que aproveita os momentos de descanso no escritório para provar e saciar o desejo. Experimentar na época que eu era universitário, gostei, achei interessante, comecei a estudar sobre o mundo do charuto e me interessei. E assim, eu acho gostoso, eu acho que assim, é gostoso, entendeu? Você poder sentar numa roda com amigos e tal, e o charuto ele é um elo de ligação muito forte. O empresário diz que costuma fazer isso quando está sozinho na sala e em reunião com amigos. Os encontros são mesmo só para degustar ou um charuto, no máximo o cigarro que o pessoal está fazendo uso é o cigarro de palha. Quer dizer, nesses eventos que a gente faz não tem nenhuma pessoa que fuma cigarro natural. É até uma coisa engraçada, porque tem vários ex-fumantes. Eles largaram o cigarro e foram para o charuto. E assim, de fumar 1, 2 carteiras por dia, reduziram isso a um charuto por semana, mesmo acho que só pelo prazer mesmo de fazer uma fumaça e tal, e estar reunindo com os amigos. Fumar charuto é um hábito que não passa despercebido. No cinema, os personagens que fumam charuto tendem a ser homens corajosos que enfrentam perigos e tomam decisões sérias. Com humor, o ator-comediante Jerry Lewis retrata bem isso no filme Mocinho Encrenqueiro, produzido em 1961. Cena clássica que entrou para a história do cinema. Já na televisão, quem não se lembra desses cowboys, conhecidos por fazerem uma propaganda de cigarro na década de 80? Pois é, 2 deles morreram de câncer no pulmão. O fato reforçou ainda mais a discussão contra as propagandas de cigarros. Venha para o mundo de Marlboro. Em 2010, as propagandas de cigarros foram proibidas no Brasil, mesmo com a divulgação das consequências do fumo no verso de cada carteira. Agora, outra questão está em discussão e na justiça. As empresas de cigarros podem usar pessoas como provadores, mesmo se elas forem fumantes? A profissão não é muito comum e, apesar de parecer fácil, exige preparo. Quem quiser se candidatar ao cargo deve passar por um treinamento para saber a diferença entre os fumos, aromas e gostos. Depois, o provador tem que participar do chamado painel sensorial, uma sala onde são feitas as provas. A pessoa experimenta um cigarro e faz as anotações. Depois, toma um copo de água e come um pedaço de maçã para limpar o paladar. Feito isso, passa para o próximo cigarro. Fumante há 18 anos, Antônio Eduardo nunca pensou em largar o vício e não concorda proibir a profissão. Ele acredita que a atividade dos provadores de cigarro não é perigosa. Pessoa que assina um contrato desse, ela sabe do risco que ela corre, ela sabe o que ela vai fazer o dia todo. Ela fuma tanto fora do trabalho como no trabalho. Ela sabe do risco. É uma profissão como qualquer outra, só que cada um sabe o risco que corre. Este médico e coordenador do programa antitabagista acredita que a profissão é ilegal e traz riscos mesmo para o profissional que fuma fora dos provadores sensoriais.
os provadores acabam provando, em média, 40 cigarros por dia e, com isso, eles passam mal, reconhecidamente, porque uma pessoa que não fumava, que começa a fumar porque ele está ganhando para aquilo, ele está com a carteira assinada, trabalhando na empresa e ele acaba fumando e muitos deles, em curto prazo, 5 anos, dentro desse comportamento, eles vão estar adquirindo doenças que às vezes não têm cura, como a maioria das doenças causadas pelo tabaco, tem um curso muito prolongado, muito sofrido. Uma questão antiga e que se arrasta desde 2003. Na época, um antigo funcionário da empresa Souza Cruz entrou na justiça por causa dos problemas de saúde que teve, causados por vários anos trabalhando como provador de cigarro. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, que deu um fim ao impasse. Veja na reportagem de João Fagundes Neto. O caso começou a ser julgado na seção 1 de dissídios individuais do TST em agosto do ano passado. Na época, o relator, ministro Augusto César, votou contra a Souza Cruz para que a proibição de contratar novos provadores de cigarro fosse mantida. O ministro também votou pela manutenção da indenização por dano moral coletivo, fixada pela Justiça do Trabalho da Primeira Região no valor de R$1 milhão. Mas na mesma sessão, o ministro Ives Gandra Filho teve outro entendimento. Para ele, a atividade de provador de cigarros, oficialmente chamada de painel sensorial, não pode ser proibida, porque é regulamentada pelo Ministério do Trabalho. Além disso, o tabaco é uma substância legal no país. Ives Gandra Filho destacou também que a Souza Cruz só aceita provadores que já são fumantes. E esses profissionais atuam em outras áreas da empresa e se oferecem, por vontade própria, para avaliar a qualidade e sabor dos cigarros. Para isso, recebem uma quantia a mais na remuneração. Desde agosto, o julgamento vinha sendo interrompido a pedido de ministros que queriam mais tempo para analisar as informações do processo antes do voto. Mas a polêmica teve fim. A maioria decidiu que a Souza Cruz está liberada para manter e contratar provadores de cigarro, já que a atividade não é contra a lei. O TST também decidiu que a Souza Cruz vai ser obrigada a desembolsar R$1 milhão para pagar a indenização por dano moral coletivo, imposta pela Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. No próximo bloco, você confere como foi o julgamento deste processo no TST. Em 1 minuto. Até já! Veja agora como foi a decisão dos ministros do TST do processo que envolve a empresa Souza Cruz e o Ministério Público do Trabalho da Primeira Região no Rio de Janeiro. Relator excelentíssimo senhor ministro Augusto César de Carvalho. Embargos em recurso de revista 120.300 de 2003. Embargantes Souza Cruz S.A. e Ministério Público do Trabalho. Portanto, 12 ministros votam nesse processo. Permanecem sem emitir votos o ministro Vistor e a ministra Dora. Tomo votos do ministro Alberto Bresciani. Vistor, tem a palavra, ministro. Senhor presidente, o meu voto é o que está disponibilizado a vossas excelências no sistema e eu peço vênia para fazer um resumo, aqui afastando eventuais transcrições e citações doutrinárias. Mas, senhor presidente, senhores ministros, a despeito dos sólidos votos já proferidos em assentadas precedentes, e mesmo por força dos fundamentos eloquentes neles contidos, senti a necessidade de melhor refletir sobre os temas em debate. Com relação ao recurso de embargos da Souza Cruz, já está ultrapassada a possibilidade de conhecimento por violações legais ou constitucionais, conforme a dicção da Lei 11.496 de 2007, ainda não prospera, por razões já muito bem postas, a contrariedade ao J4 da SDI 1. O único aresto oferecido a confronto pelo embargante em sufrágio de sua tese consiste em agravo oposto à decisão monocrática, julgado pela egrégia quinta turma
pelo qual aquele colegiado, negando-lhe provimento, afirmou que a pretensão do Ministério Público, no caso, abster-se a ré de promover trabalho habitual, frequente e permanente de empregados que não recebam adicional de periculosidade no pátio de aeronaves, atritaria com o direito à liberdade de trabalho. Em nenhum momento o julgado dito divergente se ocupa das normas e garantias de proteção do trabalho, segundo a ótica do artigo 7º, 22 da Carta Magna, combinadas com as normas infraconstitucionais dispostas no capítulo de Segurança e Medicina do Trabalho da CLT, ou da necessária prevalência do direito fundamental à saúde, com foco no ambiente laboral, como faz o acórdão recorrido. Existindo divergência jurisprudencial hábil e específica nos termos da lei, permaneceria impossível o conhecimento do apelo, na minha compreensão, com base em transcendência ou relevância da matéria ante a atual reserva do recurso de embargos. E por isso eu não poderei deixar de relembrar a muito oportuna manifestação do eminente ministro José Roberto Freire Pimenta, em seu voto, quando destaca a função uniformizadora desta subseção e a atrela ao atendimento dos pressupostos de cabimento do recurso de embargos, descartando os aspectos transcendência ou relevância como autorizadores da quebra dos parâmetros legais. A lei delimita as hipóteses de cabimento de recursos sem pressupor ou sugerir a preponderância ou pretensa maior solidez de um colegiado diante de outro que o tenha precedido no exame da causa. Em tal quadro, impossível, sim, na minha compreensão modesta, seria afirmar-se o desacerto do quanto defende o eminente ministro relator em seu percussiente voto, quando propõe o não conhecimento dos embargos da empresa. Ocorre que essa subseção especializada, em sessões precedentes, já superou a questão relativa ao conhecimento do presente recurso, motivo pelo qual, ressalvando meu ponto de vista, conheço dos embargos por divergência jurisprudencial e avanço em direção ao mérito. Para o caso dos autos, tem-se efetivamente o repouso de semelhanças, o que motiva o debate quando a subsistência da tão aludida voluntariedade, livre-arbítrio dos experimentadores de cigarros, ante a promessa de melhores salários e de condições especiais de trabalho. O dicionário eletrônico Ruais da língua portuguesa esclarece que a expressão livre-arbítrio expressa a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Sempre que se pretender a manifestação de vontade com respaldo no livre-arbítrio, consentimento, voluntariedade, faz-se imprescindível acionar o exercício do raciocínio, de modo a investigar possíveis interferências externas. Isso porque a presença de tais influências seguramente compromete a liberdade de ação, uma vez que o agente atuará não por sua própria e exclusiva vontade, mas motivado, instigado por força exterior condicionante do seu agir. E aqui eu me reporto a Lúcio Delfino, no artigo O Fumante e o Livre-Arbítrio. A Organização Mundial de Saúde, OMS, por meio da Classificação Internacional de Doenças, CID, catalogou o tabagismo como desordem mental e de comportamento em virtude da síndrome de dependência da nicotina, CID F17.2. Não bastasse, classificou mais 9 transtornos ligados ao uso do fumo e que aqui eu relaciono. Dr. Jorge Rosenberg, em pesquisa dedicada ao tema, afirma que a nicotina contida no tabaco é responsável pelo desencadeamento da dependência químico-física do tabagista, à semelhança da cocaína e da heroína, segundo o trabalho do autor. O tabagismo é exemplo de doença crônica cujo tratamento recomenda, em conjunto ou separadamente, o emprego de fármacos e de intervenções psicoterápicas. A prática do tabagismo desconstrói o argumento do livre-arbítrio, voluntariedade, pois, na verdade, trata-se de doença crônica motivada pelo consumo da nicotina, substância psicotrópica causadora de dependência físico-química. Insisto. Nesse sentido, impossível cogitar de livre consentimento de empregados fumantes que participam da experimentação de cigarros, na medida em que a nicotina, ao agir como importante influenciador externo, compromete o simples exercício da vontade, especialmente quando, na contramão das diretrizes restritivas ao consumo da substância, Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, estimula-se a sua experimentação mediante promessa de melhores salários. Sob o escopo de atingir os seus interesses econômicos, opera-se em desfavor da dignidade da pessoa humana. Aqui eu me reporto ao artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e ao artigo 1º, inciso 3, da Constituição Federal. O ingresso de trabalhador fumante no painel de avaliação sensorial, mediante recompensa, desprestigia a percepção intrínseca do ser humano a respeito do direito à vida saudável, em claro descompasso com o princípio da dignidade.
A experimentação de cigarros, além de provocar sérias consequências para a saúde física e mental dos trabalhadores participantes, prejudica sobremaneira o meio ambiente de trabalho. A questão, como se vê, não tangencia essencialmente a discussão quanto à existência ou não de lei proibindo a atividade dos experimentadores de cigarros, cuidando, na realidade, de trabalho degradante, executado à revelia da dignidade dos trabalhadores, o que autoriza a justiça especializada a afastar o seu exercício, sem que isso importe afronta ao princípio da separação dos poderes e tampouco, a meu ver, ativismo judicial, gênero de larga distinção. Ressalte que os provadores de cigarros, ao contrário do que poderia ocorrer com cobaias humanas, não guardam esperanças de resgate da vida, mas a entrega definitiva à morte, especialmente considerando os adornos utilizados para encobrir verdadeiros propósitos. A experimentação de cigarros, porque divorciada do princípio da dignidade da pessoa humana, desconstrói os argumentos da voluntariedade, da nocividade, da essencialidade da função, da comercialização e da uniformização de produto. Ainda a afastar a visão do indevido ativismo judicial, deve-se rememorar as disciplinas da Lei nº 9.294 de 96, artigo 2º, da Convenção Quadro para o Controle de Tabaco, ratificada pelo Brasil em 2003, além das convenções 148 e 155 da OIT, incorporadas ao ordenamento pátrio. Tais preceitos, objeto de interpretação no caso, retiram a possibilidade de se afirmar invasão de competências. Reporto meus demais fundamentos postos pelo eminente relator, quando soergue os malefícios do fumo e a possibilidade de intervenção judiciária. Assim, conhecendo dos embargos, embora com ressalva de ponto de vista, nego-lhes provimento, pedindo a máxima vênia, a divergência e aos eminentes ministros que a acompanharam. Com relação ao recurso de embargos no Ministério Público do Trabalho, também o conheço por divergência jurisprudencial, como faz o eminente relator, e sem me alongar, reporto-me ao artigo 3º da Lei 7.347 de 85, que autoriza a formulação de pedido de condenação em pecúnia ou de satisfação de obrigação de fazer ou não fazer, o que, a toda evidência, não significa impossibilidade de cumulação. Trago doutrina de José de Santos Carvalho, ainda trago precedentes desta Corte, da palavra dos eminentes ministros João Batista Brito Pereira, Aloysio Correia da Veiga, Pedro Paulo Manos e Luiz Felipe Vieira de Melo Filho. Assim, senhor presidente, senhores ministros, com ressalva de pontos de vista, conheço dos embargos da Souza Cruz por divergência jurisprudencial e, no mérito, nego-lhes provimento. Conheço dos embargos do Ministério Público do Trabalho por divergência jurisprudencial e, no mérito, dou-lhes provimento nos termos do voto do eminente relator. Ministra Dora, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores ministros, a questão é uma questão delicada, em confronto de dois princípios constitucionais. Nós sabemos muito bem que, possivelmente, qualquer que seja a decisão aqui hoje tomada, essa matéria irá ao Supremo. Então, os fundamentos do meu voto exatamente analisam os elementos, ou os princípios e os direitos da saúde do trabalhador e, bem como, do livre exercício da atividade, que, ao meu ver, são dois princípios constitucionais. Então, eu utilizo os argumentos da ponderação e concluo por conhecer dos dois recursos, parece-me que são dois, né? A proposta é para conhecer do recurso do Ministério Público e da empresa, ambos por divergência, e concluo que, apesar de eu entender que é ilegítima a proibição irrestrita da atividade dos provadores de cigarro, no caso concreto, eu tenho tendência a acompanhar a proposta do ministro Vieira de Mello, mas como não ficou explicitado quais seriam as restrições ou os elementos, eu acho que não há elementos suficientes nos autos para estabelecermos a priori esses limites. Só, senhor presidente, que eu não vi como, a não ser que possamos depois desmembrar essas pausas que o ministro Vieira de Mello propõe. Então, em princípio, eu estou acompanhando a corrente que nega provimento ao recurso do Ministério Público e dá provimento ao recurso da empresa. Senhores ministros, temos tomados todos os 12 votos. Temos de apreciar para proclamar o resultado, recurso por recurso, isoladamente.
No caso dos embargos da empresa Souza Cruz, a maioria já se inclinou pelo conhecimento como salta à vista, mas o relator e 3 outros ministros não se pronunciaram sobre o mérito ainda. Indago de Sua Excelência, o ministro relator, e depois dos demais que não se pronunciaram sobre o mérito nos embargos da reclamada, se gostariam de fazê-lo. Ministro relator. Sim, senhor presidente. Tenho voto de mérito nos embargos da empresa. Já se aproximava essa situação e me pareceu razoável que eu expressasse concisamente razões que se aproximam muito também do que seriam as razões de mérito dos embargos no recurso do Ministério Público, os embargos interpostos pelo Ministério Público, mas me parece no processo em que valores tão caros estão sendo debatidos, estava na contingência de tentar resumir, e o faço em 10 páginas que estão aqui, a partir da página 24 do meu voto já disponibilizado no sistema, as razões pelas quais, respeitosamente, não seguiria na mesma senda dos votos bem fundamentados que contrariam a minha compreensão. Digo, resumidamente, o seguinte: este processo que ora examinamos não trata de permitir ou proibir a produção de fumo no Brasil, pois, para tanto, seria, de certo, oponível à exceção de competência da Justiça do Trabalho. Este processo trata exclusivamente de consentir que um trabalhador seja escalado para provar antecipadamente o mal que a Constituição diz sofrer do consumidor da oficina tabaqueira. É dispersivo ou diversionista, data vênia, o argumento que confunde a tolerância à indústria do tabaco com a permissão para que se mantenha, no âmbito dessa empresa, o ofício de provar cigarros. Disse-ia, lá do outro, que a Justiça do Trabalho não poderia vedar o exercício de função laboral alguma, pois lhe caberia apenas monetizar o dano à saúde do trabalhador que experimenta cigarros ou se expõe a algum agente insalubre, garantindo-lhe, então, o direito adicional de insalubridade. Mas se incorre, no caso, datíssima vênia, em argumento que se qualificaria, a meu sentir, como petição de princípio. Converte-se a conclusão pretendida em premissa fundante, invertendo-se a equação silogística. O artigo 114, 1 da Constituição, ordena que a Justiça do Trabalho processe e julgue as ações oriundas da relação de trabalho, sem ressalvar aquelas ações que visam a um preceito combinatório ou essencialmente inibitório. Não há mais suporte jurídico, por isso, e convênia, para se sustentar a inapetência da Justiça do Trabalho em processos que reclamem provimento jurisdicional de interdição de atividade ou serviços. A bem ver, a preponderância do direito fundamental à saúde é tal que, mesmo no âmbito administrativo e desde tempo imemorial, o artigo 161 da CLT aparelha o Estado com poder de polícia pertinente ao dizer que o Ministério do Trabalho, aspas, à vista de laudo técnico de serviço competente que demonstre grave e iminente risco para o trabalhador, poderá interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou equipamento, fecho aspas. A interrupção do trabalho que expõe o empregado a agente nocivo à sua saúde apresenta-se, inclusive no limite da lógica argumentativa, como uma hipótese de autotutela, pois dispõe o item 9.6.3 da NR 9, que trata do PPRA, o empregador deverá garantir que, na ocorrência de riscos ambientais nos locais de trabalho que coloquem em situação de grave e iminente risco um ou mais trabalhadores, os mesmos possam interromper de imediato as suas atividades, comunicando o fato ao superior hierárquico direto para as devidas providências. Fecho aspas. Indaga-se também acerca da prova de que o cigarro faria mal aos seus provadores, e esse argumento deve, por isso, ser enfrentado. Os malefícios que a ingestão do tabaco causa não demandam prova de qualquer espécie, pois se estaria a buscar evidências sobre aspecto factual, cuja obviedade se encontra referida no texto constitucional, nos maços de cigarro, em todos os recantos da experiência humana. Aliás, conforme registrado anteriormente, já transitou em julgado, neste processo, a determinação de que a empresa tabaqueira indeniza as despesas pelo tratamento de saúde dos provadores de cigarro que já adoeceram, bem como o tratamento preventivo aos empregados que desempenharam e desempenham a atividade citada. Se esta Corte Trabalhista, investida embora de tutela jurisdicional constitucional, acaso se contém frente ao tema,
É certo que o Supremo Tribunal Federal já o decidiu, ao afirmar: as violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais assegurados pela Constituição diz o Supremo, vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. Fecho aspas. Por fim, recorro à lei estrito sensu. O artigo 2º da Lei 9.294/96, a Lei Antifumo, com a redação que ganhou em dezembro de 2011, mais precisamente após a ratificação pelo Brasil da Convenção Quadro, prevê: é proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo fechado, privado ou público. Até dezembro de 2011, o dispositivo autorizava o consumo do cigarro em local isolado, exclusivo e arejado. Não permite mais. A experimentação do cigarro no local destinado pela embargante para esse fim, e eufemisticamente denominado painel de avaliação setorial, é ilegal, porque transgride preceito que protege a saúde de todos, entre todos, incluídos os trabalhadores. A lei referida não esclarece se sua incidência também ocorre na hipótese de o recinto fechado ser um ambiente de trabalho. Convenha, tal aspecto é irrelevante, pois, do contrário, o ambiente laboral estaria infenso, exemplificativamente, a atuação do direito penal e dos direitos da personalidade, porque os correspondentes artigos de lei não explicitam ser vedada no ambiente laboral a prática de homicídios, lesões ao corpo ou à honra de trabalhadores. O empregado que fuma em recinto fechado, seja para suprir a própria dependência fisiológica, seja para atender a função de depurar o cheiro e o sabor dos cigarros fabricados pela sua empregadora, comete ilícito e se submete ipso iure à sanção legal. Se os circunstantes se encontram todos na mesma relação hierarquizada e o espaço em que se pratica a ilicitude é compartilhado apenas por eles e pelos prepostos da empregadora, a quem aproveita a conduta antijurídica e insalubre, a atuação do Ministério Público na defesa de interesses individuais indisponíveis fez-se e faz-se imprescindível. Não somente os trabalhadores praticam a ilicitude, pois de certo a empresa que os contrata para experimentar cigarro em recinto fechado, em detrimento da lei antifumo e dos preceitos constitucionais e sublegais já referidos, expõe-se, não somente os trabalhadores, mas também se expõe, a depender da opinião delicti que se forme no âmbito do Ministério Público e da compreensão que tiver a Justiça Criminal, a persecução criminal, não somente os trabalhadores praticam a ilicitude, como se expõe à persecução penal por incorrer em conduta proscrita pelo artigo 54 da Lei 9.605, de 1998, eu me refiro à Lei de Crimes Ambientais, que prevê os crimes ambientais. Esse dispositivo da lei, que descreve o crime ambiental de poluição, prevê pena de reclusão e multa contra a pessoa jurídica ou quem a represente, que, aspas, causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. São essas as razões pelas quais desprovejo os embargos patronais, em obediência ao artigo 40 do Código de Processo Penal, encaminho o voto no sentido de que seja disponibilizada ao Ministério Público a cópia dos atos postulatórios, probatórios e decisórios que compõem os autos deste processo, a fim de que se instaure, se ao órgão persecutório assim parecer, ação criminal por delito de poluição ambiental, como voto, senhor presidente. No próximo bloco tem mais julgamento no TST. Não perca! Em 1 minuto, até já! Continue a acompanhar o julgamento na seção 1 de dissídios individuais do TST, referente à contratação de provadores de cigarro. Prossigo tomando votos dos ministros que inicialmente não conheciam dos embargos. Ministro José Roberto Pimenta, no mérito, como vota em relação aos embargos da reclamada? Pois não, senhor presidente. Eu apenas gostaria de reafirmar aqui o meu entendimento, que vou expressar de forma sintética, no mesmo sentido do eminente relator, no sentido de que aqui se trata de um exercício de ponderação
para solucionar um conflito entre valores e princípios constitucionais em contraste, em choque. Essencialmente, de um lado, o direito fundamental à saúde do trabalhador, que, só por ser trabalhador, não deixa de ter os direitos fundamentais que são assegurados pela Constituição a todos, em geral. O direito fundamental à saúde e o direito específico a um meio ambiente de trabalho igualmente livre de poluição ou de agressões à sua saúde. Isso de um lado. De outro lado, igualmente respeitável, que deve também ser preservado e aplicado, o direito à livre iniciativa, que é assegurado constitucionalmente. Trata-se de uma atividade empresarial que a lei brasileira não reputa como ilícita, não há dúvida. Aqueles que divergiram do voto do eminente relator brilhantemente assim afirmaram, e não há como divergir desse entendimento. E aqui se trata realmente de exercermos a jurisdição num caso difícil, para lembrar o recentemente falecido Ronald Dworkin. É um caso que realmente tem esses dois polos em contraste. Mas todos nós sabemos, e aqui eu peço vênia àqueles que divergiram do eminente relator, que quando se trata do exercício de ponderação desses valores e princípios constitucionais em contraste, é necessário encontrar-se uma solução que não leve à aniquilação de qualquer deles. Se possível, evidentemente, haverá casos limite em que será necessário, diante das circunstâncias do caso concreto, o intérprete, o hermeneuta, o juiz, optar pela prevalência, naquele caso concreto, de um desses princípios. Mas isso só em casos absolutamente extremos. E não me parece que esse seja o caso. Acho que é possível, sim, proferir-se uma decisão que preserve, de um lado, o direito fundamental à saúde em geral e do trabalhador e ao meio ambiente de trabalho saudável, e, de outro lado, preservando o núcleo essencial do direito ou do princípio da livre iniciativa, do livre exercício da atividade empresarial. Agora, concretamente, há três possibilidades, e aqui esta subseção está se dividindo nessas três possibilidades lógicas. De um lado, aquela posição que entende que não há como impedir a existência desse painel de avaliação sensorial. Se trata de um setor da empresa em que trabalhadores são selecionados ou eles se apresentam voluntariamente para exercer essa atividade de provador do cigarro. Do outro lado, a posição adotada pelo eminente relator, e que já foi a posição adotada pelas demais instâncias jurisdicionais, no sentido de não admitir a existência do painel de avaliação sensorial, e uma posição intermediária que admitiria a sua existência com controles e salvaguardas rígidas, visando preservar a saúde desses trabalhadores envolvidos nessa atividade. Eu peço vênia às posições diferentes daquela que eu pretendo adotar, e que é a posição do relator, para lembrar o seguinte, que, ao contrário do que possa parecer, a primeira posição, que é a posição de não admitir a existência desse painel, a meu ver, não aniquila o princípio e o direito à livre iniciativa. Apenas limita a possibilidade desse direito constitucional, fundamental também, ser exercido sem que se afete o outro direito fundamental, que é o da saúde dos trabalhadores. Portanto, a decisão proposta pelo eminente relator, a meu ver, com todas as vênias, não fere a livre iniciativa, não impede o exercício dessa atividade que é lícita, apenas não permite que esse setor específico, que, a nosso ver, acarreta riscos seríssimos à saúde dos trabalhadores, continue existindo. Portanto, não me parece que ela seja uma decisão que aniquila o outro polo em contraste.
Por tudo isso, senhor presidente, pedindo todas as vênias àqueles que divergiram do voto do eminente relator, eu acompanho por inteiro o novo voto, agora brilhantemente proferido por ele, até também, e aqui merece uma consideração especial, a necessidade que para mim existe, diante da taxatividade dessa norma, de que se oficie ao Ministério Público, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal, para que ele avalie se há ou não a possibilidade da prática, diante dessas circunstâncias, do crime de poluição ambiental. Claro que não vamos nos debruçar quanto a isso, mas me parece que seria de todo salutar que essa providência fosse tomada para que o Ministério Público, no exercício da sua competência constitucional e legal, avaliasse essa situação para que tomasse as providências que, porventura, entendesse cabíveis. Então, com todas as vênias, aqueles que divergiram, senhor presidente, eu acompanho integralmente o eminente relator. Ministra Adelaide, no mérito com voto, Vossa Excelência, nos embargos da reclamada. Senhor presidente, senhores ministros, advogados, como já salientado aqui, trata-se de discussão bastante complexa que envolve o direito assegurado na Constituição Federal, fundamental à saúde e ao meio ambiente de trabalho saudável, direitos esses dos cidadãos e não somente dos trabalhadores. E, do outro lado, o direito econômico da livre iniciativa, também assegurado na Constituição. Após o fundamentado voto do ministro José Roberto, como todos nós sabemos, doutor em Direito Constitucional, é desnecessário estender e arguir novos fundamentos, e também adotando a linha da ministra Dora de economizar tempo em razão da nossa extensa pauta. Eu adoto inteiramente os fundamentos do relator, também no mérito, e o acompanho pedindo vênia às divergências do ministro Ives e do ministro Vieira de Mello. Senhores ministros, tomados os votos de todos os componentes da sessão, à exceção do ministro Lélio, no tocante ao mérito, temos, portanto, 11 votos a serem computados no mérito. Até aqui não se formou maioria, seja num sentido, seja no outro. Temos 5 votos dando provimento total aos embargos da reclamada, ministro Ives, ministro Brito Pereira, ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente e a ministra Dora, 5 votos. Temos 2 votos até aqui registrados, dando provimento parcial, o ministro Vieira de Mello Filho e o ministro Barros Levenhag. E temos 4 votos, o ministro Bresciani, ministro Augusto César, ministro Pimenta e ministro Adelaide, negando o provimento. O regimento interno, como você recorda, dispõe o seguinte no artigo 134. Para apuração da votação, havendo várias conclusões parcialmente divergentes, os votos deverão ser somados no que coincidirem. Permanecendo a divergência, sem possibilidade de nenhuma soma, serão as questões submetidas à apreciação 2 a 2, eliminando-se sucessivamente as que tiverem menor votação e prevalecendo a que reunir, por último, a maioria de votos. A tese, evidentemente, que granjeia maior simpatia ou tendência e que permite, nos termos do regimento, a soma dos votos, inequivocamente, é a que preconiza o provimento dos embargos. Temos 7 votos preconizando o provimento dos embargos, como visto. Mas a convergência no provimento desses 7 votos é tão somente no provimento, porque o conteúdo desse provimento, por óbvio, é distinto e bem distinto, como salta à vista. Diz o regimento, portanto, que me cabe tomar os votos, permanecendo a divergência, serão as questões submetidas à apreciação 2 a 2. Então, tem que tomar votos quanto às teses que desfrutam de maior prestígio no colegiado, ou que dá provimento total, ou que dá provimento parcial, porque a que nega provimento é a que
não se soma às demais, evidentemente. Nesta linha, consulto os ministros que dão provimento parcial se mantém o voto de provimento parcial para todos os efeitos de proclamação do resultado. Ministro Vieira de Mello Filho. Para manter o meu voto, porque intrinsecamente há diferenças de formação do convencimento. O meu voto não leva em consideração a questão da livre iniciativa, porque não entende ferida, e não leva em consideração a questão do livre exercício da profissão, porque entende que pode haver um controle se houver efetivamente uma ameaça à saúde dos trabalhadores, que foram linhas seguidas em duas correntes distintas de julgamento. Mas leva em consideração a questão da autonomia como núcleo central do princípio da dignidade e, por isso mesmo, como um direito de cada pessoa, como ser moral e pessoa física, de buscar aquilo que entende melhor para a sua vida, desde que seja um convencimento espontâneo, mas com reconhecida fundamento no livre-arbítrio. Esse, para mim, é o núcleo essencial da dignidade. Não vejo também ameaça ao meio ambiente do trabalho, e sim a questão tão somente do comprometimento da saúde do trabalhador e a autonomia na escolha do seu destino. É essa a linha do meu voto. E, por outro lado, sobre o aspecto processual, eu entendo que, através de uma ação civil pública, é facultado ao juiz estabelecer mecanismos intermediados pelo princípio da operatividade que possibilitem uma solução àquela que não seja ortodoxa à situação, que possa criar mecanismos e caminhos para que se atinja um resultado que possa equacionar a lide. Então, eu acho que é plenamente possível, tanto que administrativamente, por meio de um TAC, poder-se estabelecer qualquer solução para o caso negociada, e muito mais poderá fazê-lo o juiz judicialmente. Então, eu insisto ainda que, isoladamente, no sentido da manutenção do meu voto de provimento parcial. Senhor presidente, não vejo que a questão que se coloca deva ser examinada a partir desses enormes considerações constitucionais que atropelam, no fim, a cláusula pétrea da Constituição. Quem é que detém a atribuição para deliberar sobre a proibição do trabalho? Não é, naturalmente, o Poder Judiciário. A atividade da empresa é lícita? Sim, é lícita. Quando se falou a edição de propagandas, o regramento da propaganda do fumo do cigarro, quando se disse da proibição do fumo em lugares fechados, a quem estávamos reportando? A lei em sentido estrito. Não me consta que algum tribunal tivesse, antes que a lei fosse editada, se aventurado a proibir o fumo em lugares fechados. E venho lembrar, Excelência, um dado factual, apenas ilustrativo, de que antes que chegasse essa onda antitabagista, muito bem-vinda, porque o cigarro realmente é maléfico, recordo-me que se fumava em todos os lugares. Quando se detectou os malefícios do tabagismo, quem socorreu para regramento do tabagismo? Em que condições se pode, infelizmente, dar curso a esse vício? O legislador. Podemos, nós, somos quantos aqui? 15? 14 magistrados. Sobrepor-se a uma Câmara com 500 e tantos deputados, 83 ou 82 senadores, e dizer: está proibida essa atividade laboral. Penso que o neoconstitucionalismo não pode chegar a tanto, porque abre-se um precedente para, doravante, o Congresso ser um apêndice do Judiciário, e o Congresso brasileiro já vem
se manifestando seguidamente contra as intervenções do Judiciário. De maneira que não raciocino nem pela questão do malefício, que é evidente, nem pela questão da licitude da atividade laboral, muito menos pela legislação antifumo, que não guarda nenhuma correlação com o que estamos a discutir, porque lá se trata de regramento para a satisfação do vício, e em momento algum lá se proíbe ou se toca no assunto do provador de cigarro. E aqui, queiramos ou não, ponderemos ou não, o fato é que estaríamos exercendo uma atividade legislativa positiva, o que, sabidamente, na tradição do direito constitucional brasileiro, não é admitido. De sorte que, pedindo vênia a todos os votos que aderem ao eminente relator, cujo voto, por sinal, é brilhante, tanto quanto são aqueles que o acompanharam, mas eu não diria que sou conservador nem reacionário. Muito pelo contrário. Tento sempre acompanhar os tempos que sobrevêm, mas não me deixo levar pelos fatos, porque, felizmente, sou dotado de inteligência para observar as consequências desses fatos. Ou seja, se o direito origina-se do fato, não é possível que os fatos se imponham de qualquer maneira, sem que nós tenhamos algum regramento, que o deve ser por aquele que o Constituinte identificou que devesse exercer esse regramento. É o Judiciário? Não, é o Poder Legislativo. Penso que essa matéria deve ser objeto de lei no Congresso Nacional. E, enquanto não for, não cabe ao Poder Judiciário, em decisão, numa ação civil pública, proibir essa atividade a pretexto dos malefícios do fumo. Porque, então, deveríamos declarar inconstitucional todo o trabalho autorizado em condições insalubres gravíssimas, em condições perigosas gravíssimas, em que o legislador autorizou e monetarizou. Situação com a qual não concordo. Feitas essas considerações, senhor presidente, quando aderi ao brilhante voto do ministro Vieira de Mello Filho, imaginava que seria uma solução intermediária, em que não chegaríamos ao extremo da proibição, porque o meu voto, substancialmente, era no sentido de acompanhar o ministro Ivo, ou seja, negar provimento, mas preocupado em se manter a saúde, entendi razoável aderir-se à proposta de voto de Sua Excelência, o ministro Vieira de Mello Filho. Ocorre que, depois, refletindo melhor, eu não tenho condições de avaliar, porque sequer tenho conhecimentos técnicos para tanto, se essas medidas são suficientes para, efetivamente, amenizar os malefícios da saúde. Isso demandaria uma perícia, uma nova ação civil pública, em que se colocasse essas questões e se deliberassem em que condições esses provadores deveriam trabalhar e estabelecer critérios técnicos que nos auxiliassem numa deliberação. De maneira que, senhor presidente, pedindo todas as vezes a Sua Excelência, o ministro Vieira de Mello Filho, cujo voto realmente me impressionou, porque era uma solução intermediária que mantinha, preservava a integridade legislativa do Congresso Nacional e evitava esse ativismo irrestrito, imoderado, em que se pretende transformar o judiciário brasileiro. Mas, como o voto de Sua Excelência não ganhou a simpatia da Corte, e preocupado que, somando-se ao voto de Sua Excelência, prevaleça uma decisão que, a meu ver, como todas as vezes, fere de morte o princípio da tripartição dos poderes adotado na nossa Constituição, eu, com todas as vezes, a Sua Excelência, e reconhecendo o brilhantismo e a preocupação social de dar a melhor solução para um caso tão dramático,
eu peço, Vênia, a Sua Excelência, para reformular o voto, em que pese o parabenize e em que pese naquela oportunidade eu tenha acompanhado, para acompanhar desta feita integralmente a divergência aberta pelo ministro Ives e todos aqueles que o acompanharam. É como reformulo o voto. Após a reformulação do voto do ministro Barros Venhag, já está delineada a maioria no processo no que tange aos embargos da reclamada. Remanesce ainda, sem solução e sem maioria, no mérito, os embargos do Ministério Público do Trabalho, porque aqui temos já computados, é certo, 6 votos pelo provimento dos embargos do Ministério Público do Trabalho e temos 4 votos negando o provimento aos embargos. Sucede que há 2 votos, há 2 ministros que se abstiveram até aqui, de emitir voto de mérito, que julgaram prejudicados os embargos em face do voto que proferiram anteriormente. O ministro Barros Venhag e o ministro Brito Pereira. Indago de Sua Excelência se preferem proferir voto de mérito ou não. Ministro Barros Venhag. Senhor presidente, como nós assentamos a licitude desse trabalho, até que lei em contrário assim o disponha, pareceu-me, como consequência lógica, julgar-se prejudicado o recurso em que o Ministério Público pretende que haja imposição de uma indenização por dano moral coletivo, porque se já definiu-se que é lícita, não haveria razão para se examinar esse recurso. Mas, de toda sorte, ao dizer prejudicado, considerando as ponderações que fiz em relação ao voto da empresa, no sentido de se dar provimento, eu julgo improcedente os embargos do Ministério Público. Nega provimento. Aliás, nego provimento ao recurso, por não vislumbrar exatamente a ilicitude que justificasse o dano moral coletivo. De modo que reformulo para negar provimento. Ministro Brito Pereira. Para mim, a solução agora encontrada para o recurso da empresa impõe mesmo a declaração ou impede o exame do recurso do Ministério Público por prejudicialidade. Mas a maioria dele conheceu, eu nego-lhe provimento, por não encontrar, por não detectar, não identificar o mal que importe na pretensão de condenação em dano moral coletivo. Nego o provimento, senhor presidente. Proclamo que, em relação aos embargos da empresa Souza Cruz, Sociedade Anônima, por maioria de votos, deu-se provimento total aos embargos para afastar-se a condenação da reclamada a abster-se de utilizar trabalhadores empregados próprios ou de terceiros, inclusive de cooperativas, em teste de cigarro, no painel de avaliação sensorial. Vencidos em pontos diversos. O ministro Lélio, que não conheceu dos embargos. E os ministros Augusto César, relator, José Roberto Pimenta, Delaide Arantes e Alberto Bresciani, que negaram provimento aos embargos. Proclamo igualmente que nos embargos do Ministério Público do Trabalho, pelo voto de desempate da presidência, a sessão conheceu dos embargos e deu-lhes provimento para restabelecer a condenação, a indenização por dano moral coletivo imposta no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho. Vencidos neste ponto, os ministros Ives Gandra Martins Filho, Maria Cristina Peduzzi, Vieira de Melo Filho, Dora Maria da Costa, Barros Venhag
e Brito Pereira. Lavrarei o acordo. Quero, antes de finalizar esse julgamento memorável do tribunal, congratular-me com todos os ministros pela contribuição, pela erudição dos votos, pela serenidade, pela profundidade, pela reflexão. Este é um voto que marca a história da Justiça do Trabalho, marca de forma inesquecível a atuação do Tribunal Superior do Trabalho, numa matéria, convenhamos, extrema complexidade, extremamente espinhosa, em que estávamos em face de valores os mais diversos e em conflito, e em que se fez necessária, portanto, uma grande reflexão de todos. Ninguém ganha, ninguém perde rigorosamente. Ganha a Justiça do Trabalho no que se esforçou ao extremo por proferir uma decisão que lhe pareceu a mais correta, a mais sábia, mas sem nenhum, evidentemente, sem nenhum desdouro, sem nenhum demérito para a corrente vitoriosa, a corrente minoritária, que proferiu votos aqui notáveis pela sua densidade intelectual, jurídica e pela busca de justiça que é a marca, certamente, eu estou convencido disso, dos meus eminentes colegas que se debruçaram também sobre esse processo. De modo que eu me congratulo com todos e assim, finalmente, declaro encerrado esse julgamento. E o TVT-ST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TVT-ST e eu espero você. Até lá!